Hoje talvez nesse evangelho esteja um dos maiores segredos da nossa vida. Um segredo de quem quiser viver bem nessa terra se esconde neste evangelho. Esse evangelho, apesar de ser escrito por Marcos, tradicionalmente ele é o evangelho de Pedro. Esse homem que escreveu o evangelho Marcos, na verdade se chama João Marcos, é aquele do Atos dos Apóstolos que andava com São Paulo e depois deixou São Paulo e começou a andar com Pedro, e foi andar com ele até a Roma, até a morte. Provavelmente ele escutou muito a história de São Pedro, e aí Marcos relatou o evangelho a partir da visão de Pedro. Ele relata a partir da visão de Pedro esse evangelho. Então isso que nós escutamos hoje provavelmente é da boca do próprio São Pedro, um acontecimento que aconteceu com ele e com Jesus, e ele mesmo relata essa situação. E é interessante que aqui se esconde uma sabedoria muito grande. Essa semana eu dizia assim, que às vezes as pessoas vêm falar com o padre, né? E aí diz assim: padre, eu estou mal com uma pessoa, a pessoa fez isso para mim, fez aquilo, me atrapalhou e tudo mais, o que eu faço? Aí às vezes o padre fica pensando dentro de si mesmo assim, né? O que será que a pessoa está querendo que eu diga, né? Será que ela está pensando que eu vou dizer assim: coloca um veneninho na comida dele sem ele perceber? Acho que às vezes a pessoa pensa isso, né? E o padre vai falar o óbvio, porque é a lógica de Jesus Cristo. O padre vai dizer: então, aconteceu tudo isso, o melhor para você nesse momento é perdoar a pessoa. Mas como, pelo amor de Deus? E é interessante que depois a pessoa faz o processo de perdão, e aí a pessoa percebe que apesar de não parecer que tem que dar o perdão, mas quando ela entra na lógica de Jesus Cristo e ela dá o perdão, aquilo se torna tão bom para ela, né? Porque o perdão é uma das coisas que nós damos, não é por causa do outro, é por causa de mim. E a gente não entende isso. Às vezes a gente não quer perdoar porque a gente imagina que isso vai beneficiar o outro, e é um benefício para si mesmo. O perdão é para você ter liberdade, viver em paz. E às vezes nós não entendemos essa lógica de Jesus Cristo. Pedro não entendeu isso. Olha que ele recebeu um elogio, né, de nosso Senhor, que até nem se encontra aqui, porque é ele mesmo dizendo. Então ele teve humildade, mas depois São Mateus e São Marcos nos conta desse elogio que ele recebeu nesse momento, que disse para ele assim: olha, não foi você você tem Deus em você, foi Deus que te revelou isso que você está falando, e é mesmo verdade. E aí depois que Jesus fala assim: é mesmo, eu sou o Cristo, é isso mesmo, eu vou ter que morrer na cruz. Aí São Pedro chama Jesus de lado, e olha que interessante, nas palavras de São Pedro, o que Pedro começa a fazer com Jesus? Começou a repreender Jesus, falando para Jesus assim: não é desse jeito não, é do jeito, não vai acontecer desse jeito não, é do jeito então qual? É do jeito que eu penso. Olha, você imagina a petulância de Pedro, dizer para nosso Senhor que não é daquele jeito que é para acontecer, mas do jeito que ele pensa. Essa petulância é minha e é tua, porque a gente quer as coisas na lógica de Deus. E aprenda uma coisa: a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. E você só vai começar a andar bem na vida quando você entrar nessa lógica de Deus. As pessoas têm muita dificuldade com a vida porque não entra nessa lógica. E quando você não entra na lógica do pensamento de Deus, Deus te repreende com essa palavra aí. Vou ensinar para você essa palavra que ele repreendeu Pedro. Quando você tiver uma pessoa que está te azucrinando na vida, você olha para ela e não diz mais nada, só diz assim: Marcos 8,33. Guarda esse versículo, você vai usar esse versículo. Repete comigo: Marcos 8,33. Depois a pessoa vai lá ler na Bíblia, está Jesus dizendo para Pedro assim: afasta-te de mim, Satanás.
Você usa com aquela pessoa, sabe, que está te azucrinando a vida, você só diz para ela isso. Aí ela vai ficar meio chateada na hora que ela for ler, mas é bom que ela vai ficar chata depois, né? Não vai ficar na hora. Mas enfim, Pedro, ele entende que quando ele entende que é a vontade dele. Imagina perder Jesus, imagina Jesus ser crucificado, imagina que agora ele está ganhando prestígio, o grupo está sendo visto por todo mundo, estão andando pela Galileia, em Jerusalém todo mundo já sabe deles, e agora o Senhor vai morrer na cruz, e ele chama Jesus de lado e começa a repreender Jesus, diz assim, não é desse jeito não, é do meu jeito. Olha, eu sei que às vezes é difícil entrar na lógica de Deus, porque existem muitas coisas que nós não queremos, mas Deus quer. E aí talvez naquele primeiro momento você não entende por que Deus quer assim, por que esse não, por que essa porta está se fechando, por que isso está acontecendo, você não entende isso. Mas depois, para a glória de Pedro, Jesus morreu, porque só assim que ele ressuscitou, e só assim que Pedro se tornou homem de verdade, só assim que Pedro conquistou uma liberdade, uma palavra que depois da sua primeira pregação converteu 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, está escrito no Atos dos Apóstolos. Só depois disso, Pedro então entendeu, olha, precisamos entrar na lógica de Deus, no pensamento de Deus. Padre, como é que eu faço isso? Por onde que Deus fala com você? Conta para mim. Por onde que Deus fala com você? Como é que você escuta a voz de Deus? Me diz. No padre não escutou, fala alto. Onde que Deus fala com o ser humano? Algumas pessoas estão quase acertando, estão falando assim, é no coração, né? A mulherada é mais assim, é no sentimento, não é verdade? Cuidado que sentimento te atrapalha, te joga no chão, a confusão. Deus fala conosco pela consciência. Como é que eu sei disso que é pela consciência? Sabe quando você faz alguma coisa, por exemplo, alguma coisa acontece com você, alguém te agride, não sei, e você tem uma vontade de matar a pessoa, dar um tiro na cabeça dela, por aquilo que ela fez com você. Sabe o que é isso? Essa vontade, esse negócio que você tem, essa raiva que você tem, isso aí é o quê? É a reação emocional, é o sentimento, é o instinto. Esse é o instinto. Aí sabe que nesse meio dessa vontade que você tem, lá no fundinho tem um negócio que fala para você assim, eu tenho vontade de matar, mas não vou matar não. Lá no fundinho, atrás dessa raiva, isso aí se chama consciência. Em tudo que você vai fazer, tem algo que te joga para frente, sabe? Que é a emoção, o sentimento, o pensamento, a imaginação, isso te joga em tudo que você vai fazer. Aí por trás disso tem uma coisa que fala assim, vai com calma, cuidado, não vai por esse caminho, olha, não tem uma coisinha lá no fundo que diz assim, funciona assim com todo mundo. Essa é a voz de Deus, essa é a consciência, e é essa voz que muitas vezes nós não queremos escutar, e nós fingimos que ela nem existe, tampamos o ouvido para não escutar ela. É essa voz que nós precisamos escutar na nossa vida, e aí sim nós vamos estar escutando a voz de Deus. Aí sim você vai estar escutando e fazendo aquilo que Deus quer para a tua vida. Mas padre, isso aqui não tem sentido nenhum, não tem sentido mesmo. Você acha que tem lógica? Jesus chamar os discípulos e dizer para todo mundo que vai morrer na cruz? Isso não tem lógica nenhuma. O pensamento de Deus não tem lógica. A ciência, e eu digo que não tem lógica talvez no sentido humano, no sentido da lógica dos instintos, da lógica do sentimento, mas o pensamento de Deus é a lógica perfeita. Porque não tem lógica no ser humano, que nós queremos que a vida aconteça do nosso jeito, da maneira como nós queremos. Mas eu só sou feliz mesmo quando eu ando no caminho de Deus. Tinha dois burros no pasto, um mais velho e um mais novo.
O mais novo era aquele burro espertão. E o que ele fazia? Ele ficava sempre na frente do outro para pegar o serviço mais leve, as coisas mais leves, sabe? E o outro, coitado, era um burro católico, cristão, coitado. Só levava na cabeça, sempre. Um dia o patrão chegou perto do curral e estava conversando com o outro, e o burrão mais esperto já ia lá para escutar a conversa. E aí o patrão dizendo para o outro assim: amanhã cedo nós vamos levar uma carga lá na cidade tal, enfim, não sei o que, e carga pesada. E aí o burro começou a ficar esperto e viu lá no curral que tinha uma sacaria de sal e uma sacaria de palha, de feno. Ele falou assim, pensou comigo: amanhã eu vou levantar cedo, 5 horas da manhã, antes do tonto cristão. Levantar às 5 horas da manhã, vou chegar perto daquela sacaria de palha e ficar lá perto, porque a hora que o meu patrão vir, a primeira coisa que vai fazer, vai colocar logo a palha em cima de mim, e o outro que se dane com o sal. 5 horas da manhã, estava acordado, bonito, sedoso, e chegou lá, encostou perto lá da palha e ficou lá. E aí o patrão veio: ó, que beleza, esse burro aqui, meu Deus do céu, ele está sempre disposto. E aí colocou a palha em cima dele. Veio o outro coitado cristão, e sobrou aquele monte de saco de sal nas costas do coitado, e vão embora para a viagem. Chegou no meio do caminho, tinha que atravessar um rio. E aí o cavalo espertão falou assim: bom, eu vou ficar mais para trás, deixa o outro ir na frente, porque se não der nada com ele, né? Se não der nada com ele, tá bom, depois eu vou. O burro cristão, com a carga pesada, entra na água. Você que é dona de casa, quando você coloca o sal na água, o que acontece? Derrete, não é verdade? A água entrou no sal, a carga ficou leve e ele atravessou o rio. E o burrão espertão? A palha na água, rodou rio abaixo. Se você não aprender que na lógica de Deus existem coisas que você não quer fazer, mas você tem que fazer, você não vai atravessar o rio da tua vida. Você vai rolar com carga e tudo abaixo. Aprenda isso na sua vida. E Deus vai te ajudar e te dar força, vai derreter o sal de qualquer carga pesada que tiver sobre as suas costas. Pode ter certeza disso. No instante de silêncio, peça a graça de Deus, de ser alguém aberto a ouvir a voz de Deus, a afinar a sua consciência, a não deixar os instintos, os sentimentos, a emoção te dominar, a imaginação, mas a consciência, a razão, para que você tenha equilíbrio na vida. Peça a graça de Deus, do equilíbrio interior. Professemos a nossa fé.